Amados, vamos nos colocar em pé. Para quem está vindo hoje, para quem tem acompanhado, nós estamos pregando uma série de mensagens. Tá bom o som aí agora? Uma série de mensagens chamada obediência. Nós temos falado sobre o que é obedecer e, com isso, o que envolve o que é cristianismo. Nós temos discutido aqui sobre o que é igreja contemporânea, o que o mundo vê, como que o mundo nos vê e o que a palavra de Deus, pelo menos qual que é a nossa referência, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, como que nós deveríamos estar nos relacionando. O versículo-chave que nós escolhemos está em Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 9. Eu coloquei a versão NVI, está assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos dos homens. Uau! Jesus aqui chuta o pau da barraca, literalmente, contra a religiosidade daquela época. E vocês vão ver que tem tudo a ver com a religiosidade da nossa época hoje. Vamos orar? Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas agora, em nome de Jesus. Posso sentar, meu querido? O background dessa história é quando Jesus está caminhando com os discípulos, e eles estão fazendo uma série de intervenções na vida das pessoas. É interessante como que a dificuldade de crer no milagre, a dificuldade das pessoas estarem prontas para perceber o sobrenatural de Deus, sempre fica naquela divisão de ceticismo e não ceticismo. Nós temos dado uma abertura nova para a igreja aqui, para darmos espaço para profetizarmos e para as pessoas compartilharmos as bênçãos. Ontem, eu e o Felipe estivemos lá em Indianópolis, né? E Deus me usou na vida de algumas pessoas pregando e profetizando. E é gostoso quando você está num ambiente onde ninguém te conhece, e você manda a pessoa ficar em pé e você entrega a palavra profética. Não que seja mais ou menos do que aqui, mas o efeito é diferente, porque o ambiente sabe, o pastor nunca me viu antes, como que ele está falando isso, né? Está piscando aqui, é a impressão minha? Ou é o pastor que está gaguejando? Aí a luz... É aqui? Gente, por favor. Mas amém. Aqui não, né, gente? Então, Jesus está nesse contexto, e aí vem um grupo de pessoas que nós identificamos, que é chamado de fariseu, não tem nada com a música da Ainê, que está fazendo sucesso, dando todos esses batidores aí, e começa a criticar o movimento de Jesus. Nós não vamos falar sobre isso, mas é importante que você entenda, meu amado, sempre quando você começa a tomar um posicionamento, de ler a palavra, de buscar santidade em qualquer sentido, tá? Principalmente quando você começa a procurar os valores do reino de Deus, vai ter um levante contra você. E o levante que vai ter contra você não vai ser Satanás chegando lá com um demônio, eu sou Satanás, vai manifestando, com efeitos especiais, lá Steven Spielberg, com um rabo grande, rabo pequeno. Não. Às vezes são situações de opressões, são frases, são colocações, são amigos, né? Ou são convites, talvez, você vai na igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E esse tipo de pressões que são colocadas. No caso de Jesus, nessa época, eles começam a questionar, mas, espera aí, eles estão comendo sem lavar as mãos. Se você lê o texto, olha que absurdo. Eles começaram a comer sem lavar as mãos, porque há uma questão no Talmud, e o Talmud é uma situação de leis, regras, como toda igreja cria regras, depois eles não conseguem cumprir, e nessas regras tinha lá, e eu começo a pressionar Jesus fala, gente, para com essa palhaçada. Aí ele traz um texto de Isaías, e ele fala exatamente isso aqui que nós vamos estar pensando. Nós estamos trabalhando os pensamentos de C.S. Lewis. C.S. Lewis fala assim, eu descobri em mim mesmo desejos dos quais nessa terra pode satisfazer. Ou seja, nunca pode, né? A única explicação lógica, eu acho que eu escrevi errado.
eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode me satisfazer. Agora ficou melhor, Deus abençoe. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Gente, esse é o pensamento de todo cristão. Eu não encontro satisfação aqui, não que nós somos ETs, nós somos alienígenas, não que a gente tem que ser anormais, não é nada disso. Mas uma das coisas que nós estamos falando desse período de mensagem, que é o que é cosmovisão. Quem já trabalhou comigo, principalmente nas aulas do Caleb, eu já expliquei o que é cosmovisão, sistema de pensamento. Então, nós temos um sistema de pensamento lá fora, vamos usar esse termo, e um sistema de pensamento que é baseado nisso daqui, onde eu posso viver a vida, onde eu posso ir num barzinho, onde eu posso ir num cinema. Aliás, está passando Duna 2, hein, gente? Eu posso ir no cinema, onde eu posso ir num shopping, onde eu posso interagir, mas eu tenho valores. E esses valores não vão me contaminar. Era isso que Jesus estava tentando mostrar naquele contexto. E quando ele joga esse assunto aqui, que é um assunto sério, ele começa a dizer, gente, vocês estão trazendo a religiosidade de uma forma tão pesada, que daqui a pouquinho vocês não vão conseguir lidar. Então a pergunta é, o que significa ser cristão no dia de hoje? O que é ser cristão? Para algumas pessoas, ser cristão é frequentar uma igreja. E eu já cansei de falar que se igreja salvasse, zelador de igreja é o mais salvo. Para outras pessoas, ser cristão, talvez até uma Bíblia. Agora, a pergunta é, que Bíblia? Nós temos 300 versões de Bíblia, não que elas estão erradas. A única Bíblia hoje que eu digo para vocês tomarem cuidado, é uma versão que não é aceita por nenhum cristão protestante que trabalha com exegese. Eu dou aula de hermenêutica e exegese, gente. Eu trabalho com grego e hebraico desde 1988. Tem gente que nem tinha nascido aqui, né, Júlia? Não era nem protótipo. Então eu trabalho com grego e hebraico, eu sei o que é Bíblia. Tá? Então, tem uma Bíblia nova no mercado aí, dizendo algumas coisas, essa Bíblia não é nem aceita, então não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, ser cristão não é ter uma Bíblia, ser cristão não é frequentar uma igreja. Tanto é que a primeira vez que o termo cristão aparece no contexto, né, da cosmovisão comportamental, quando foi? Quando as pessoas começaram a olhar e falar assim, olha, esse grupo aí são pequenos imitadores de Cristo. Eu vou expor uma pessoa aqui, ele vai me dar bronca depois, mas não faz mal. Depois do culto ele pode brigar comigo. Ontem na volta o Felipe me falou uma coisa que eu falei de madrugada, Deus, é isso que eu quero ouvir de todo mundo. O Felipe falou assim, que uma pessoa falou dele, ele vai ficar bravo comigo, vai ficar, já está. A pessoa falou assim, que olhou para ele, quando soube que ele era cristão, falou assim, eu sempre vi Jesus em você. A Franciela não está nem aí para escutar isso, hein? Mas está gravado, depois você mostra para ela, tá? Amado, você já pensou, cada um de nós, quando você se identificar, eu sou cristão, eu sabia. Eu sempre via Jesus em você. A pior coisa que existe é quando você fala assim, eu sou cristão. Sério? Eu nunca imaginei. Então, ser cristão, meu amado, literalmente é mostrar o cristianismo. Este povo, olha só o primeiro versículo, se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios. A palavra no grego aqui, aproximar, olha que palavra interessante, porrô. A palavra porrô significa perto, mas com os pensamentos distantes. Essa palavra é dos poetas helenistas gregos. Essa palavra era uma palavra assim das pessoas alienadas. E era uma palavra muito pouco usada. No Novo Testamento ela aparece 3 vezes só. E as 3 vezes, uma é usada aqui, e as outras 2 vezes Paulo usa para as pessoas alienadas. Paulo vai usar em Gálatas e em Coríntios. Pessoas alienadas. Gente, vocês estão alienados, vocês estão só com o corpo presente, mas a mente de vocês não estão nesse contexto. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava se referindo, por isso que ele vai dizer um texto de Isaías. Ele está dizendo o seguinte, sabe qual que é o erro de vocês? Vocês estão frequentando igreja, vocês estão batendo ponto, vocês estão vivendo uma religiosidade. Não é isso que Deus espera, nem de mim, nem de vocês.
O que Deus espera da minha vida e da sua vida, gente, por isso que quando Deus fala para o Moisés, e Moisés desce sabendo que ele não iria entrar na terra, o que Moisés fala para o povo? Olha, sabe o que Deus pede de vocês? Que vocês temam. E a palavra no hebraico vem de uma raiz, a palavra Raak, que é de Ruach, da raiz que significa ter a certeza de Deus presente. Essa palavra no hebraico significa, eu sei que Deus está do meu lado. E é interessante que essa palavra no hebraico vai gerar uma palavra que é lá na frente, que vai dar a palavra dabar, que significa trazer à existência. Olha, o hebraico é formado de jogo de palavras. E nesse jogo de palavras, quando você vai olhar, significa que quando você traz algo à existência, você tem que primeiro crer. E é isso que nós vamos estar falando aqui. E às vezes o crer precisa esperar. E é isso que Jesus está trabalhando. Gente, está incomodando esse piscar? Não, né? Então é palpável quanto o cristianismo produz tão pouco impacto na sociedade contemporânea. Sabe por quê, meu amado? Se você pegar a história da igreja até o século XVIII, gente, a igreja mudou cidades. Mudou cidades. Quando John Stuart chegou em várias cidades pequenas, elas se converteram a tal ponto que todos os prostíbulos e bares se fecharam. Só com a presença daquele pregador. Quando você vai estudar a história dos grandes avivamentos, a transformação que a igreja fez foi fantástica. Essa igreja que mudou a Europa, essa igreja que mudou os Estados Unidos. Há um lugar ali perto de Massachusetts, eu e a Ângela tivemos o privilégio de ver, que hoje já não acontece mais, virou um museu, cheio de cadeiras de rodas. Você lembra, né, Ângela? Cadeiras de rodas, muletas, porque quando essa igreja abria as portas, as pessoas simplesmente entravam em cadeiras de rodas e eram curadas. Não necessariamente tinha que vir alguém ali orar. Era só o louvor, a presença de Deus naquele lugar fazia uma transformação, porque era a presença de Deus. A igreja até o 18º século mudou o mundo. Só que vem o século XIX. O século XIX, meu amado, foi o pior século para a história da humanidade, para a história da igreja, que entra o iluminismo. O iluminismo, quando o homem começa a dizer, nós não precisamos mais de Deus. Vem Augusto Comte com um pensamento positivista, aí vem outras pessoas dizendo que o mundo deveria acreditar mais na centralização do homem. Toda a origem que nós temos do humanismo, da fenomenologia que nós temos hoje, é do século XIX. Esse coaching que nós vemos hoje, a própria psicologia, e eu digo como psicólogo, a própria psicologia, tudo isso, a filosofia, vem do século XIX. O problema todo é que o cristianismo se encantou. A igreja se encantou. Nossa, que bacana essa autoajuda. Que bacana você pensar desse jeito. Em vez da igreja, peraí, é isso que a Bíblia está falando? É exatamente isso, dessa maneira que a Bíblia está falando. É isso que nós temos que fazer hoje. Nós precisamos olhar o que está sendo proposto e dizer, peraí, o que a Bíblia está falando? Ontem, depois da palestra, né, eu sou psicólogo há 40 anos, pastor há 42 anos. Tá? Não precisa calcular a minha idade. Gente, não é para somar, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Eu fiz psicologia e teologia junto. Que uma vez um aluno somou, viu, Ângelo? Nossa, pastor, o senhor tem mais de 84. Ainda bem que ele falou, não aparenta. Amém, né? Mas, gente, aí as perguntas, algumas vêm, como é que é a depressão? Como é que o crente... Né? Porque as pessoas começam a falar que se o crente tiver fé, a palavra, ele não tem depressão. Porque o crente, e aí usa um versículo, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o crente não tem depressão, porque na Bíblia está escrito a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus é muito bom comigo. Deus me dá uns insights assim na hora. Eu falei, então tá bom. Se no versículo tivesse escrito o açúcar do Senhor é a nossa força, ou seja, então nós combateríamos a diabetes, né? Ou a insulina, né? Já tem que ser o contrário. Do Senhor é a nossa força. Gente, não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Às vezes nós precisamos
entender qual é o impacto que a igreja está fazendo. A rasura doutrinária e espiritual das pessoas, escândalo, falta de posicionamento, meu amado, tem sido muito triste. Então, antes de passar para o próximo slide, o que eu quis dizer com rasura doutrinária? Meu amado, qual o tempo que você gasta lendo a Bíblia? Eu desafiei essa igreja a ler o livro de Hebreus. Nós entramos no mês de março. Então eu quero desafiar vocês a lerem 1º e 2º Timóteo. Que eu espero que vocês já tenham lido Hebreus. Ah, eu não li Hebreus, dá tempo ainda. Agora você tem 3 cartas para ler. Hebreus, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Não acumula, gente, por favor. Ah, pastor, mas eu não entendo nada. Mas quem escreveu entende que é o Espírito Santo que habita em você. Meu amado, leia a Bíblia. Ah, mas eu consigo ler 1 Timóteo, 2 Timóteo numa semana. Ótimo, você tem mais 3 semanas para ler de novo. Leia a Bíblia e deixe a Bíblia falar com você. Porque ela fala. Porque Deus não é mudo e graças a Ele não é gago. Deus continua falando e Deus quer falar. E aí como que Deus vai falar? Não sei. Ele pode até usar uma pedra, uma mula. Ou Deus pode usar um profeta. Mas que Deus vai falar, Ele vai falar. Não seja raso espiritual, meu amado. Porque eu creio que nós estamos vivendo e entrando num período escatológico. Não se assustem, mas fiquem apavorados. Tá? Vou repetir, não se assustem, mas fiquem apavorados. Nós estamos vivendo num tempo escatológico. Talvez no último período de alguma coisa para acontecer. Porque os sinais geopolíticos estão aí. E nós cancelamos o aulão, porque agora nós vamos ter culto todo domingo de manhã. Pastor, onde é que vai ficar o aulão? O aulão, meu amado, vai ser transformado em podcast. É assim que fala? Podcast. Nós vamos ter podcast. Eu e o Estica. E o título é Esticando a Conversa com o Pastor Sila. Eu e o Estica vamos sentar um dia, que ele pode, porque o cara não pode, vai ter que ser madrugada, e nós vamos esticar uma conversa geopolítica. Estou falando sério, hein? E a gente vai deixar gravado, e vai chamar isso mesmo, hein? Esticando a conversa com o pastor Sila. Esticando uma conversa geopolítica, esticando uma conversa batalha espiritual, vai ser esses assuntos aí. Eu tenho que terminar o do juízo, esticando as conversas que o pastor não terminou. Mas, gente, eu não estou brincando. Ficou bonito, né? Esticando a conversa com o pastor Sila. Amém, amor? Vamos lá, gente. Aqui. Então, Paulo era o cara, né? Vamos falar a verdade? Paulo era o cara. Tinha que ser signo de Áries. Nascido em março. Mesmo mês que o pastor Silas faz aniversário. Paulo... já está... Paulo antecipou um tempo de apostasia e iniquidade crescente, onde as pessoas não saberiam remir o tempo. Meu mano, de tudo que Paulo falou, de doutrinas falsas, de bagunça aqui, promiscuidade lá, blá, 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 blá. A coisa mais linda que eu acho de Paulo é isso aqui. Lá que ele fala em Efésios. Cuidado, gente, os dias são maus, vocês precisam aprender a remir o tempo. A palavra no grego que ele vai usar ali é uma palavra moderna hoje, que é a palavra de gestão. Ele fala assim, vocês precisam fazer um curso de gestão, vocês precisam aprender a fazer um curso de coaching. Não, ele fala assim, aprendam com o Espírito Santo a ser um empreendedor do seu tempo. Olha a sacada de Paulo. Mas Paulo falou, eu vou fazer isso, vai ter um monte de... Não, gente, me perdoa quem faz curso, tá? É bem-vindo. Mas Paulo falou, vai ter um monte de gente fazendo curso, já vou preparar esse povo. Aprenda com o Espírito Santo a remir o tempo. Nós precisamos somar as duas coisas. Paulo também fala sobre a psicologia. Pode deixar, ele é meu companheiro, meu brother. Paulo também fala sobre a psicologia. Mas também Paulo fala que o Espírito Santo sabe, conhece a alma de todas as pessoas. Então eu posso fazer um curso de gestão? Posso fazer um curso de coach? Posso. Eu posso fazer gestão financeira, gestão de pessoas? Eu posso. Mas eu tenho que
aprender como Paulo, eu preciso aprender. Senhor, eu fiz, eu me capacitei, eu tenho as ferramentas, agora me ajuda a usar esse negócio aqui. Vocês estão entendendo? Nós precisamos aprender a remir o tempo. Meu amado, saber esperar o tempo de Deus requer maturidade. Quer ser um exemplo? Se a gente tivesse esperado um pouco mais, nós não teríamos colocado climatizadores. Nós colocamos climatizadores porque ar-condicionado gasta muita energia. E hoje nós temos energia solar. Mas não é uma... O LED aqui, meu amado, eu não me incomodo, porque isso aqui salvou a vida de uma pessoa, e quem sabe, sabe. Falei uma vez só, ficou gravado, eu vou mandar desgravar aquilo lá, assista logo aquele testemunho que eu vou tirar. O LED salvou a vida de uma pessoa, e eu dou glória a Deus por isso. Juntei tudo que tinha que juntar para salvar a vida de uma pessoa. Mais importante a vida de uma pessoa do que o LED. Está falhando? Tenha paciência, gente. E se entrar 1 milhão aqui, para nós botar um LED, e eu souber de uma pessoa lá no Afeganistão, de novo, que precisa, em algum país que precisa de ajuda, me pedir ajuda de novo, o LED espera e eu ajudo essa pessoa. Amém, gente? Nós precisamos aprender isso daqui que é muito sério. Saber esperar o tempo de Deus. Maturidade. Maturidade não é fácil. Meu amado, obedecer a saber esperar para não sabotarmos o plano de Deus. Uma das coisas que Deus estava falando com esse povo através de Isaías, sabe qual foi o problema desse povo? Lá no tempo de Isaías, eles apressaram o processo. E Deus falando, eu não estou pedindo para vocês apressar o processo. Qual foi o problema de Saul que fez ele perder literalmente o reinado? Apressar o processo. Quando nós tentamos apressar o processo, dar uma ajuda para Deus, nós sabotamos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos esperar. Nós não sabemos sentar e dizer, Senhor, eu quero o teu tempo. Nós não sabemos pedir paciência para Deus. Nós somos imediatistas. Nós oramos agora para acontecer no minuto que nós encerramos a oração. Nós já queremos a bênção imediata. Maturidade, meu amado, requer um tempo muito sério. Tem um conto que o Thomas Wick, que é um pastor lá de Curitiba, conta que eu nunca esqueço. O Luciano Subirá já contou isso também, de um cara que queria ver o nascimento de uma borboleta. A borboleta faz um casulo, né? Tu não sabe disso, né? Antes de virar borboleta. E ele ficava observando. E aí um dia o casulo, segundo dia o casulo, terceiro dia o casulo. Aí passou um tempinho, o casulo começou a querer arrebentar. Opa, a borboleta vai sair. Aí, mais um pouquinho, a borboleta está saindo. Aí um dia ele achou o seguinte: está demorando demais, eu vou dar uma ajuda para essa borboletinha. Ele pegou uma tesourinha bem fininha, foi lá e cortou para ajudar. Sabe o que aconteceu? Matou. Às vezes nós fazemos isso. Deus está produzindo uma linda borboleta em nós, e nós sabotamos o projeto de Deus nas nossas vidas. Meu amado, nós precisamos aprender a esperar. Se o copeiro tivesse ajudado José fora do tempo de Deus, você já pensou nisso? Quando o copeiro saiu da cadeia, que foi que o José fala? Lembra do nosso acordo. Eu revelei o teu sonho. E eu falei que você seria tirado dessa cadeia. Eu revelei que você voltaria a trabalhar no Palácio Real. Você falou que ia se lembrar de mim quando estivesse lá. Se o copeiro tivesse lembrado imediatamente, olha, quando saiu, fala, tem um cara lá na cadeia que me ajudou, eu tenho uma dívida de vida com ele. Quem que seria José? Ajudante de cozinha do copeiro. Ajudante de cozinha do copeiro, gente. Não passaria disso, ajudante de cozinha. Mas porque ele saiu no tempo certo, na hora certa, ele revela o sonho e ele se torna quem ele se tornou. Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Quando você sai na hora errada, você atrapalha o sonho. Eu tenho planos bons para vocês, mas existe um processo. Não tente apressar o plano de Deus. Meu amado, Deus chega para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação.
40 anos depois, aí vem Isaac. Quase 30 anos e nada. Ô Deus, ele tem razão. Ele tinha razão. Depois Isaac casa. Parece uma maldição. Casa com uma mulher fértil como Sara era fértil. Mas o processo de Deus nunca se perde, porque nenhum sonho de Deus e nenhum projeto de Deus tem fertilidade. Amém, igreja? Os sonhos de Deus e projetos de Deus têm o tempo da maturação. Não se tira uma criança com 3 meses de idade. Tem um processo da maturação. E é isso que nós precisamos entender. Davi recebe uma palavra profética. Pô, que coisa tremenda. Só que Davi precisava ser trabalhado no coração dele. Porque Davi tinha algumas questões muito sérias na vida dele. Existem 3 rabinos que escrevem uma probabilidade, não é muito aceita, mas que Davi era filho de uma situação não muito aceita pelos irmãos, como se fosse uma traição do pai, ou um filho adotivo. 3 rabinos colocam isso. Eu tenho dificuldade, tá, por causa da promessa, mas ok, mas que ele era um filho meio deixado de lado, ele era. Samuel, todos os teus filhos estão aqui? Estão. Não tem mais um? Ninguém? Ah, tem um. Como é que um pai vai esquecer um filho, meu amado? Então, sim, tinha uma situação de rejeição na vida de Samuel, tinha. De Davi, tinha. Agora, imagina se ele chega, Samuel fala, você a partir de agora vai ser rei. É. Agora vocês vão ver, tá? Agora vocês vão ver toda a humilhação que eu passei. Pai, você não lembrou de mim? Você vai ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Teve que passar por todo o processo. Meu amado, você sabe quantos ganhadores da Mega Sena que perderam o dinheiro em menos de 5 anos? Muitos. E sabe por quê? Não porque o dinheiro da Mega Sena é maldito. O dinheiro da Mega Sena é maldito. Muitos ganharam perdendo, não, porque são burros, idiotas, e fizeram uma gestão má. Não é o dinheiro não é maldito, gente. Aliás, se você acha que é, dá para mim. O dinheiro não é maldito. A gestão do dinheiro, que às vezes é mal feita, muito mal feita. Nisso eu louvo a vida do Oscar, que nos ajudou a fazer a gestão dessa obra. Porque mesmo fazendo o que nós fizemos, com o que sobrou, nós fomos abençoados, porque Deus foi misericordioso, porque Deus botou a mão e abençoou vocês. E é que eu falo para todo mundo, faça negócio com essa pessoa, porque ela é da minha igreja e ele é dizimista. Eu saio falando e falo mesmo, faça negócio. Eu tenho um prazer quando eu sei que a pessoa é dizimista, falo, pode fazer negócio com ele que ele é dizimista, posso fazer negócio com essa empresa porque ela é dizimista. Eu tenho o maior prazer, meu amado. É isso que nós precisamos entender. Então, fé não é sinônimo de rapidez, mas de convicções. Fé é sinônimo de convicção. Às vezes nós achamos que fé é rapidez, pode deixar. É imediatismo, fé é imediatismo. Fé, porque se você tem fé, você vai dizer, você tem fé, você... Não, calma, meu amado. Fé é convicção. E nós precisamos pensar uma coisa muito séria aqui, antes de avançarmos para o próximo slide. Quais são as nossas convicções? Quais são as nossas convicções? Precisamos aprender que as nossas convicções vão ser a base da nossa fé. Você realmente crê? Você realmente crê? A Ângela sabe de uma experiência quando nós estávamos orando e Deus deu um sonho para ela de uma rua. E essa rua não tinha em Curitiba. Aí uma pessoa ligou para nós, pastor Silas, Deus mandou falar para o senhor o nome de uma cidade. Eu falei, amém. Aí eu falei, ele falou o nome da cidade, eu falei, Ângela, vamos ver se nessa cidade tem a rua que você sonhou. Você lembra disso, Ângela? Aí tinha a rua. Eu falei, opa, então nós temos uma cidade, nós temos a rua. Aí foi o Helder que pegou o número, né? Aí eu ligo uma outra pessoa, pastor, Deus deu um número e mandou ligar para o senhor.
Falei, quantos números que é? 3? Não, então não é Mega Sena nem quina, então vamos ver o que é. Aí eu falei, peraí, cidade, rua, número. Vamos. E era uma cidade ali perto de Curitiba. Aí nós chegamos, tinha esse lugar. Aí nós paramos em frente, e agora? Aí saiu um cara e deixou o portão aberto. Eu falei, entramos, não entramos? Entramos. A porta da casa, do portão, a porta da casa estava aberta. Entramos. Tinha um cara de costas, com uma arma na mão. Entramos. Olhamos, começamos, falamos de Jesus, o cara ajoelhou, aceitou Jesus, impomos a mão, e fizemos o trabalho, e vazamos. Passou um tempo, o Helder, ô Silas, o que aconteceu com aquele cara lá? Eu falei, não sei, Deus só mandou ir lá fazer isso. Mas você não tem curiosidade, vamos voltar lá? Eu falei, eu não. Meu amado, acho que uns 4 meses depois, Ângela, não sei, um tempo depois, nós somos eu nunca esqueço, Igreja Quadrangular da Água Verde. Estou sentado lá assistindo o culto, vem um cara dar um testemunho. Olha o testemunho do cara. Meu amado, o advogado saiu de casa, falando, minha esposa já tinha me deixado, falando que minhas empresas praticamente iam ser confiscadas, e eu olhei para mim e falei assim, não me resta mais nada a não ser me matar. Quando eu peguei a arma, fui dar um tiro, entrou 2 anjos, um gago, e o outro, que o Helder é bem forte, né? O Helder parece o Capitão América aqui, o pai da Manuela. Bem forte. Como é que chama o pai da Manuela? Pai da Manuela, pai, você, o que está de camiseta, Capitão América. Tá. Hã? Salvani. Tá. Bem fortão assim, né? Um gago, eu falei, bom, o gago deve ser eu, né? O outro é. E eles oraram por mim, falaram, e sei que Deus começou a fazer a obra. De repente eu consegui recuperar as empresas. Minha esposa estava aqui do meu lado. Aí o Helder falou assim, vamos falar com a gente. Eu falei, não, mano, não vamos estragar o testemunho dele. Deixa ele sair falando que tem um anjo gago, pelo menos eu vou encontrar um anjo gago lá no céu. Mas vamos deixar por isso mesmo? Eu falei, vamos, e daí? Nem sei se ele ainda hoje dá esse testemunho. Mas é onde que eu quero chegar, meu amado? Às vezes, o que nós precisamos é disso. Eu tinha convicção de uma coisa, que Deus nos levou naquele lugar. Às vezes nós precisamos de convicções. Esse lugar aqui, antes de nós comprarmos, eu passava aqui e orava. Eu orava por esse lugar, antes de sonhar de ter dinheiro. Escolha um lugar que você não tem casa própria, escolha um terreno. Você quer morar em condomínio? Também não vai tão alto, mas tudo bem. Passei um dia, eu quero morar nesse condomínio aqui, Tom Pós. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para vocês não sabem. Eu, Silas, oro para que nenhuma ovelha da Monte Hebron, cada pastor presta contas a Deus, mas para que nenhuma ovelha da Monte Hebron pague aluguel. E more de casa própria. Então, você quer morar em condomínio? Amém. Mas toma posse, meu amado. Acessar a herança antes do amadurecimento era ser insensato. Por isso que o pai do filho pródigo ficou lá na porta. Porque no Talmud ele fez uma coisa insensata. Ele pediu a herança enquanto o pai estava vivo. Nós não podemos acessar a herança antes da hora. O nosso chamado também precisa desse amadurecimento. Há muitas pessoas, pastor, eu quero fazer isso, pastor, eu quero fazer aquilo. Meu amado, deixa Deus amadurecer sua vida. Deixa Deus trabalhar o processo na tua vida, para que depois Ele possa te levar a algo tremendo, algo grandioso. Um dos pastores que estavam lá ontem, ele foi meu aluno em 2001, 2002. Sabe, gostoso você olhar e ver um cara que foi meu aluno em 2001 ou 2002. E hoje é pastor. Quando ele começou, ele era solteiro. E você olhar e dizer, cara, eu pude plantar alguma coisa na vida do ministério dessa pessoa. Mas o meu chamado, meu amado, se eu sou gago hoje, imagina quando Deus me chamou em 78 para 79. Nunca esqueço a entrevista para ser pastor. O que você quer? Quer.
quer ser pastor. Não dava. Já contei aqui, eu repito 20 vezes. O piadista mais original foi o cara lá de Campo Grande que me ligou: pastor Silas, o senhor quase me matou. Como? No batismo. O senhor me mergulhou e ficou lá, tipo, batismo. E o cara... Todo chamado precisa de um amadurecimento. Acho que Deus falou: primeiro cura a tua gagueira para depois você começar a pregar. Mas tem isso aqui que eu seguro. Em vão eles me adoram. Olha a palavra no grego, mantém, significa engano a si mesmo, sem validade. Uma árvore que não produz fruto. Meu amado, o grande perigo da religiosidade é fazer o certo de maneira errada. Sabe o que Jesus está falando? Cara, vocês fizeram tudo certinho, mas da maneira errada. Você fez tudo certinho, mas da maneira errada. Porque eu não queria um carro de boi. Eu queria que você segurasse a arca. Eu disse isso desde o começo. Eu falei que todos os utensílios da minha casa seriam carregados em carro de boi, menos a arca. Está lá, era só ter lido no manual. Mas ninguém leu o manual. Por que você colocou a minha arca no carro de boi? Então, meu amado, não caia nesse perigo. Não é o ritual, mas é a honra que Deus busca. O que Deus espera da minha vida e da sua vida é honra. Mas a grande pergunta é: o que é honra? A igreja não sabe o que é honra. A igreja confunde honra com liturgia. Eu estou te honrando, Deus. Deus, eu? Você está gritando. Você está cantando. Honra, meu amado, é uma palavra, tanto no hebraico, ela é muito mais forte. Honra significa você reconhecer a total dependência dele. É diferente, quando ele fala honra teu pai e a tua mãe, você reconhece que você veio à existência por causa do teu pai e da tua mãe. Às vezes você não há necessidade de conviver com o teu pai, porque aquela honra que está ali é uma palavra, é que nem o hebraico e o grego tem muito isso. Vamos só abrir um parênteses aqui, uma aulinha, rapidinho, viu, Ângela? Tá? É que nem Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No grego não é Petros, é tu Petro. Significa: sobre essa pedaço de rocha eu vou edificar a minha igreja nessa Petra, nessa rocha grande. Por isso que quando Pedro fala, eu e você somos pedrinhas, Petros, na rocha grande. Senão Pedro falava, eu sou a grande rocha. Vocês entenderam? Então, quando se fala em honra, honrar pai e mãe, é um pouco diferente, tá, gente? Quando se fala em honrar a Deus, significa eu tenho a total certeza que eu não vivo sem Ele. Ele é o meu foco. Reconhecer a soberania, a dependência e a provisão. Isso é honrar. Qual é a única coisa que corre o perigo aqui? Qual é a única coisa que concorre com a honra? O louvor? Não. Qual o único ídolo? Nenhum. Então, qual o único elemento? O dinheiro. Porque o dinheiro traz soberania, autonomia. O dinheiro traz independência. E o dinheiro traz a falsa provisão. É ou não é, gente? Não, eu tenho recurso. Eu tenho recurso. Por isso que Deus fala que o dinheiro pode ser a raiz de todo mal. Quando você olha para o dinheiro com a provisão. Aí vem Deus e fala o seguinte: olha, gente, o dinheiro tem que ser a primícia. E a primícia tem que ser minha. Opa! Aí mexe no bolso do indivíduo. Aí entra a palavra dízimo, que ninguém gosta. E na realidade a palavra dízimo foi uma palavra que é trazida depois do cativeiro da Babilônia, porque sempre no começo era primícias. Porque era uma terra de plantio. Ou significa o seguinte: olha, eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou entregar isso aqui porque eu sei que Deus é o meu Deus. Então a nossa relação com o dinheiro não é se eu der, vai faltar. Não, eu sei que isso aqui é de Deus, porque Deus é minha provisão. Porque Deus é minha dependência, eu dependo dEle. E Ele é soberano na minha vida. Então eu não estou preso aqui. O problema todo, meu amado, é sim,
que nós sofremos hoje por causa de algumas igrejas. Jesus é o caminho e o fulano é o pedágio. Em algumas igrejas, falar sobre dízimo, Deus precisa de ar-condicionado. Deus não precisa de ar-condicionado. Ele já tem o ar-condicionado dele. Quem precisa somos nós. Deus precisa de painel LED. Meu amado, Deus tem a constelação áurea lá, como é que é? A constelação Orion. Ele não precisa de LED. É a Via Láctea. Tem tudo, tem um cosmo. Ele não precisa de painel LED, meu amado. Para com isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado aqui. Propósito, honra, consequência, celeiros cheios. Provérbios. Se você me honrar com as suas primícias, os seus celeiros estão cheios. Sabe qual é o problema aqui? Inverter a ordem. Eu vou querer os meus celeiros cheios, por isso eu vou entregar o meu dízimo. Não, meu amado. Tem gente que dá o dízimo por medo de ter o celeiro vazio. Aí Deus vai dizer, aí você está brincando, né? Sabe o que você tem que fazer? Honra, é reconhecimento. Sabe como é que nós tínhamos que trazer o dízimo? Pode ser Pix, pode ser do jeito que for. Você tinha que fazer isso cantando. Mandou Pix, faz um esmojo para o pastor. Pastor, mandei o Pix agora. Mandei o Pix. Com alegria, como é lá na África. É lá na África. Nós devíamos ter maior alegria. Por isso que quando alguém manda, eu sempre mando, amém, Deus continue abençoando. Porque, meu amado, é fantástico isso aqui. É fantástico. Propósito, honra, consequência, celeiros cheios. Podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Então, meu amado, eu vou repetir. Você pode ser rico? Pode. E deve ser muito rico. Até para abençoar o pastor Silas. Mas nunca deixe o dinheiro possuir você. Porque quando isso acontecer, acabou tudo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer sempre, examine-se o homem a si mesmo. A palavra de Deus não bloqueia ninguém, mas ela convida eu e você a fazermos um exame. E eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Antes de nós cearmos, nós vamos ouvir 2 testemunhos. Mas eu quero que você pare e pense nisso daqui. O que essa mensagem falou para você? O que de tudo que foi falado aqui, Deus mexeu no teu coração? Para mim, meu amado, particularmente quando eu estava preparando a mensagem, é saber esperar o tempo de Deus, para não sabotar a hora de Deus. Para mim foi o que mais falou no meu coração. Pai querido, fale, Senhor, aos nossos corações, ministra, Senhor, aos nossos corações, que cada palavra que foi rema, que nós possamos entender que tudo é uma questão de honra, Senhor, em nome de Jesus. Amém?